Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de física na parte de dilatação dos sólidos e a nossa aula de hoje vai detalhar um pouquinho sobre dilatação superficial. Em nossas últimas aulas, a gente fez um estudo sobre dilatação linear, não é isso? E fizemos também a questão de resolução. Mas, destacando para vocês que a dilatação linear, só para a gente revisar um pouco, a dilatação linear é um tipo de dilatação em que o objeto vai aumentar apenas em uma dimensão. Que dimensão é essa? O comprimento. E a dilatação superficial vai acontecer em que tipo de dimensão? Então, vamos começar? Dilatação superficial, ela vai se dar apenas em duas dimensões. Que duas dimensões são essas? Comprimento e altura, tá certo? O objeto, quando sofrer uma elevação de temperatura, vai sofrer um processo de dilatação e vai aumentar em dois espaços que eu acabei de falar. Vamos analisar o exemplo que está agora no nosso slide, tá certo? Esse exemplo, vocês estão observando que essa moeda está passando com grande facilidade nesse espaço aqui, né? Isso nada interrompe que essa moeda passe. Mas essa moeda foi elevada a uma temperatura, tá certo? E o que aconteceu com essa moeda? Essa moeda houve um aumento de dimensões. E a moeda aqui, olha, ela não conseguiu passar. O que isso quer dizer? Que esse objeto sofreu dilatação. E essa moeda sofreu uma dilatação superficial, porque essa moeda houve um aumento no comprimento e houve um comprimento também da sua altura. Então, o processo de passagem da moeda foi interrompido. Então, a variação ela pode ser representada de duas maneiras, porque alguns autores representam a dilatação superficial com ΔA, outros autores representam por ΔS, tá certo? Então, todas as duas informações que vocês observarem em livros vão estar corretas, tá certo? Geralmente eu utilizo mais o ΔS. Então, ΔS é variação, não é isso? Só para a gente recordar, quando eu falo de variação, eu faço de que maneira, pessoal? Uma subtração. De que maneira? Vou pegar a superfície final e subtrair pela superfície inicial. Tá certo? Guarde essa informação. É sempre bom lembrar. Variação é o final menos o inicial. Então, como a gente está trabalhando com a dilatação superficial, a gente vai estar trabalhando com alguns objetos. Então, esses objetos são constituídos de algum tipo de material, tá certo? Que a gente vai chamar isso aí de coeficiente. Nesse caso, a gente vai chamar coeficiente de dilatação superficial. Então, algumas questões que a gente vai trabalhar também, vocês vão perceber isso, o problema vai aparecer como dilatação linear, mas a gente está trabalhando uma questão de superficial. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão. Então, se a informação na questão aparecer em linear, eu vou ter que fazer a multiplicação desse valor por 2, tá certo? Para que o meu coeficiente seja representado na sua unidade padrão. No caso aqui, o coeficiente na dilatação superficial é representado pela letra grega beta. Já já a gente vai ver um exemplo. Então, a equação que vamos trabalhar também é bastante semelhante à que a gente trabalhou na linear, mas existem algumas informações diferenciadas. Então, como é que eu vou determinar a dilatação do tipo superficial? Eu vou fazer da maneira ΔS, que vai ser igual, não é isso? Ao coeficiente de dilatação superficial, que utiliza a letra beta, vezes a superfície inicial, vezes ΔT. Sim, ΔT também é variação, não é isso? Então vai ser o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos ao nosso primeiro problema? Então, o nosso exemplo número 1, ele diz o seguinte, vamos prestar atenção. Uma peça de ferro quadrada tem área total de 400 centímetros quadrados. Após ter serrado a peça ao meio, ela foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente linear, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, qual será a área final dessa metade dessa peça? Vamos entender o que a questão está pedindo e vamos começar já pelo final da questão, tá certo? Por quê? A questão já diz no finalzinho que ele quer que você determine a área final.
Mas que área final que ele quer? Ele só quer a área final da metade da peça. Essa informação é fundamental para a resolução, tá certo? Até porque ele disse na questão que a peça ela foi serrada ao meio. Então, inicialmente eu tinha quanto de áreas? De área? 400 centímetros quadrados, não é isso? Então, como foi serrado ao meio, eu não vou utilizar o 400, eu vou utilizar apenas 200, tá certo? Lembrando, a minha temperatura chegou a quanto? 30 graus Celsius. E agora a informação importante que eu falei para vocês. Aqui está aparecendo o quê? Coeficiente linear. Eu estou trabalhando uma questão de quê? Superficial. Então, nesse caso aqui, o valor que eu vou utilizar não vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Já já a gente vai chegar ao novo valor. Então, a nossa área inicial agora não é mais 400. Qual é a nossa área inicial? 200, porque eu estou utilizando apenas a metade. A variação de temperatura, então minha temperatura variou quanto? 30 graus Celsius. Coeficiente, eu represento agora em quem? Coeficiente de dilatação em beta. Aqui o coeficiente estava em quê? Linear. Então, de linear para beta, eu vou multiplicar por 2. Então, 2,5 vezes 2 vai dar igual a 5. E a gente repete a potência. Então, 10 elevado a menos 6. Aqui não é 10 menos 6, tá certo? É 10 elevado a menos 6. Então, ele quer saber a área final. Mas para saber a área final, a gente precisa saber quem é a dilatação. Então, quem é a dilatação? S0 vezes beta vezes a variação de temperatura. Então, S0 é 200, tá certo? Por que foi 200? Porque a gente só está utilizando a metade e ele só quer a dilatação da metade. Então, tínhamos inicialmente 400, mas a gente só vai utilizar 200. Quem é o valor de beta? Beta é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Só lembrando, como é que a gente chegou a beta? Na questão no enunciado, eu tinha coeficiente linear. Mas eu quero o quê? O coeficiente superficial. Então, eu multipliquei 2,5 por 2, que ficou 5, e repetimos a potência, 10 a menos 6. Quanto variou de temperatura? 30. Aí, ΔS, como eu sempre mostro a vocês, primeiro a gente vai trabalhar a multiplicação dos números e a potência a gente deixa do lado. Então, a gente vai multiplicar 200 vezes 5 vezes 30. E deixa 10 elevado a menos 6 por último. Então, multiplicando esses três aqui, a gente chegou ao valor de 30 mil. 30 mil, quem sobrou? 10 elevado a menos 6. Então, no caso aí, a gente vai precisar fazer o quê para finalizar? Andar casas decimais. E quantas casas decimais eu vou ter que andar? 6 casas, tá certo? Então, no caso aqui, olha, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação vai ser de 0,03 centímetro quadrado. Um valor muito pequeno, quase não percebível. Então, como é que ele quer chegar agora na área final? Então, a gente vai usar outra equação, tá certo? Para calcular a área final, você vai fazer o seguinte, ó. S final, ou S sozinho, tá certo? Pode ser representado ou SF, ou só o S, tá certo? Então, S vai ser igual ao S inicial mais a dilatação. Quem é o S inicial? Cuidado, o S inicial não é 400. O S inicial é 200, que a gente só está utilizando na metade. Então, 200 mais a variação que a gente acabou de calcular, 0,32. Então, a nossa variação, a nossa área, desculpa aqui, final, vai ser 200 mais 0,032. Então, a nossa área, superfície final, vai ser de 200,032. Espero que vocês tenham compreendido a questão, tá certo? Daqui a pouco tem mais outra aí para vocês compreenderem, tá certo? Um abraço a todos.